Esse vídeo é para dar cumprimento à atividade de projeto estruturado do curso de formação pedagógica em filosofia para graduados não licenciados da Unipar. Eu sou Jackson Géser da Silva, do Polo de Francisco Beltrão. A proposta é fazer uma breve exposição a respeito do relatório da Unesco, que foi comandado, presidido pelo Jacques Delors, a respeito de uma proposta de educação para o século XXI. E ele fixa como 4 pilares para a educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Aprender a conhecer é uma das propostas para a educação e ela vem trazer para a criança, o educando, aquele que busca a instrução de qualquer modo que seja, um gosto por aprender, um gosto que tem que ser desenvolvido na criança, e em especial a criança, por causa da curiosidade dela, incentivar a curiosidade e criar uma predisposição para estar sempre aprendendo, sempre buscando conhecer. É aquela amizade do saber, do filósofo que sente em si uma vontade imensa de conhecer cada vez mais. Não só o conhecimento técnico, científico, mas o mais variado possível. Uma coisa que, infelizmente, está acontecendo no mundo atual é cada vez mais o ser se especializa em determinadas áreas e não há uma abertura para o conhecimento de novas formas de pensar, de analisar, de conhecer as coisas. O aprender a fazer ele está muito ligado à prática profissional, dos ensinos técnicos de segundo grau, em que se prepara para uma profissão. E numa visão bastante interessante de um futuro que se apresenta muito concreto já, em que pese ter só poucos mais de 20, 25, 26 anos do relatório, é essa transformação da produção numa utilização cada vez maior da automatização, da robotização, linhas de montagem inteiramente automáticas ou quase inteiramente automáticas, em que o trabalho ele não vai mais, ele vai deixar de ser braçal e vai começar a ser intelectual. E o trabalho intelectual ele depende de características que nem sempre podem ser desenvolvidas num processo que não seja direcionado para essa construção. Pessoas que interajam, que trabalhem com a capacidade de adaptação. Então, se tira do processo produtivo a máquina que o indivíduo trabalhava, e agora o que eu faço? Então, ele tem que estar preparado para esse mundo em constante transformação, em constante mudança, em que um digitador hoje que estava acostumado com a máquina de escrever, de repente ele tem que utilizar um computador e ele tem que se adaptando cada vez a mais transformações. A própria crise do Covid vem trazer a necessidade de se reinventar, e se reinventar em todos os sentidos, inclusive familiar, com a convivência mais próxima. Voltando ao tema, o aprender a conviver. Como um dos objetivos básicos e fundamentais da ONU é essa a busca da paz entre as nações, que foi produzida a ONU através do grande conflito da Segunda Guerra Mundial, é muito interessante que eles tenham colocado num dos fundamentos da educação essa necessidade de criar um ser humano capaz de se adaptar, ou pelo menos de aceitar uma convivência pacífica com o diferente, com os que têm uma religião diferente, com aqueles que têm uma posição social diferente. E é curioso que o Jacques Delors, nesse relatório, ele se refere a não se tentar fazer uma convivência forçada, mas sim uma alteridade em que cada um tem que se ver numa posição de como que o outro pensa e tentar se colocar nessa postura. A última seria o aprender a ser. Vale salientar que todos esses pilares eles são interativos. Quando eu aprendo a conhecer a mim mesmo, eu vou em direção ao próximo e aprendo a conviver com o próximo. Eu aprendo a fazer as coisas, e daí a diferença brutal entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático. Pessoas que têm um elevado conhecimento teórico, mas quando é necessário fazer alguma coisa, você tem dificuldade. E esse aprender a ser é a construção do ser humano enquanto uma capacidade
um diamante bruto que tem que ser lapidado. A educação busca o educando enquanto esse diamante que tem que ser trabalhado. E para que ele seja uma pessoa feliz dentro daquilo que ela considera como felicidade, podendo analisar as opções, podendo ser crítico em relação ao mundo que a rodeia, dando essa capacidade de compreender, de interagir com as outras pessoas, de estudar sempre, de não parar nunca, de procurar novos livros, novas literaturas, novas visões de vida, novas perspectivas. E então, chegando quase ao final da nossa conversa, eu faria duas propostas com relação ao aprender a conhecer, que seria a formação de grupos de WhatsApp dentro da escola que discutissem literaturas pré-determinadas e que fizessem uma interação que nem sempre dentro da sala de aula é possível, mas buscar essa interação não só entre o professor e os alunos, mas entre os alunos em si. E a outra proposta seria a criação de uma gincana, um concurso cultural, nos moldes do Show do Milhão lá, que se faria um determinado tema atual, o caso dos refugiados, a causa do desemprego, a própria Covid, assuntos atuais em que se faria uma competição entre os alunos visando aprofundar os conhecimentos e, de certa maneira, dar essa ideia de aprender a conhecer cada vez mais. As propostas seriam estas, o tempo é bastante limitado, o livro me surpreendeu porque é extremamente atual e eu acredito que seria isso que nós teríamos em relação ao assunto. Muito obrigado.